Bem-vindo, muito bem-vinda a mais Identidade, o último dessa semana, hein? Já quero começar aqui te desejando não apenas uma boa noite, mas também um feliz sábado, porque você sabe, né? Após o pôr do sol, nós, os adventistas, celebramos esse dia santo conforme a Bíblia ensina, que o dia começa sempre após um pôr do sol. Eu desejo que você seja recarregado de forças, de paz e de muita fé nesse santo dia do Senhor, tá bom? E olha, quem ensina a gente sobre as verdades bíblicas é o Deus Espírito Santo, né? Que ainda está aqui nessa terra, nos ajudando em nossa caminhada espiritual. Se você quer saber como essa terceira pessoa da Trindade age em nosso meio, eu quero te indicar esse guia de estudos da Bíblia. Aqui você vai encontrar textos profundos explicando sobre tudo que diz respeito ao Espírito Santo, que ele estava desde a criação do mundo junto a Jesus, aqui na terra também, e está conosco, nas alegrias e também nas tristezas. Tem muito mais para você saber através dessa pesquisa aqui muito minuciosa na Palavra de Deus, na Bíblia, e com a ajuda desse material aqui, você vai entender tudo muito bem. Peça o seu, tá bom? Na segunda-feira, no horário comercial, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Pelo telefone 0 Operadora 12, ó, tá aqui no vídeo. 0 Operadora 12 21 27 3121. 0 Operadora 12 21 27 3121. Ou você pode também pedir agora mesmo pelo WhatsApp 12 982440077. Aí não precisa esperar segunda-feira não, viu? Pode pedir agora mesmo. 12 982440077. Só com uma mensagem no nosso WhatsApp você já recebe gratuitamente na sua casa para conhecer mais a vontade de Deus e também ensinar a outros, tá bom? E hoje o nosso programa está especial porque a gente vai falar de milagres, de conversão e também de missão. Eu vou conversar com o Jorge Albano, um jovem africano que vivia com a família na África. Ele escapou ainda quando criança de um ritual de sacrifício. Ele conheceu melhor a palavra de Deus, veio para o Brasil viver os planos que Deus tinha para a vida dele, usá-lo como um instrumento de esperança para os povos indígenas da Amazônia. Hoje ele está se preparando para ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vem contar lindas histórias que tem tido com Jesus. Essa conversa vai aquecer o seu coração, então, por favor, não saia daí, eu vou para o intervalo, mas são só 30 segundos e a gente já está de volta aqui com Identidade. Já de volta aqui o Identidade, o Albano está conectado aqui comigo. Oi, Albano, que legal ter você aqui junto com a gente. O Albano, inclusive, que está aqui porque mandou um e-mail contando o testemunho dele, né? E aí foi que a gente entrou em contato com essa história. Então, de repente, você está assistindo a gente, também tem vontade de contar o seu testemunho, tem uma linda história de superação, uma história muito bonita de encontro com Deus. O nosso e-mail é esse aqui que está na tela, ó, identidadegeral@novotempo.com. identidadegeral@novotempo.com. Mas, Albano, vamos lá então para a sua história que você contou para a gente. Uma história muito forte. Você hoje está se preparando para ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um estudante que está morando na Bahia, né, na Faculdade Adventista da Bahia, fazendo teologia aí. Mas você é africano, morou na África, né, praticamente a vida toda. E, inclusive, eu sei que você ficou sabendo disso mais tarde, mas muito criança, com 4 anos, você estava sendo preparado para participar de uma cerimônia de sacrifício lá na África. Mas você foi salvo desse sacrifício e a sua mãe não sabia muito bem o que estava acontecendo. É isso? Me conta que tradição é essa e o que iria acontecer com você? A minha mãe, ela provavelmente achou por bem eu ouvir nessa faixa etária devido, talvez, às emoções e os sentimentos a reação que eu deveria ter se eu ouvisse antes dos 18 anos, né? Ela me conta que quando eu tinha 4 anos, eu acabei adoecendo muito e ela me levava no hospital, nos médicos, e eles nunca conseguiam entender a causa.
da doença. Na verdade, os médicos não detectavam nada. Eu estava emagrecendo, ficando muito doente. Minha mãe conta que também havia que meio que pássaros vindo chorando na janela da casa quando eu estava dormindo. E eu acredito que a minha mãe tinha aproximadamente 22 anos nesse período. E em desespero, ela decidiu procurar uma mãe de santo para procurar saber o que de fato estava acontecendo. Se o hospital, os médicos não estavam conseguindo encontrar a causa e ainda assim eu estava adoecendo, indo à morte, o que estava desencadeado essa doença? E na casa de santo, a mãe de santo, né, que a gente lá em Angola chama de curandeiros, né? Nós temos os feiticeiros e temos os curandeiros. Os feiticeiros têm mais a função, acredito eu, de fazer feitiços, matar, e os curandeiros, eles trabalham mais com os remédios naturais junto com as magias mesmo, né? E a minha mãe foi lá e esse curandeiro, ou curandeira, não sei o gênero, eles disseram que eu havia sido decretado a morte. Alguém da família havia feito um trabalho de sacrifício e eu era esse alvo, essa vítima. A minha mãe acabou entrando em desespero, né? E procurou saber todos os meios possíveis para poder me livrar disso. Minha mãe conta que essa curandeira, o curandeiro havia dito o dia que eu ia morrer, o horário que eu ia morrer, o mês que eu ia morrer. E minha mãe entrou num desespero tão grande, porque eu acredito que quando se faz um trabalho de feitiçaria, se não for a mão de Deus atuando, não tem como se livrar desse pacto que já havia sido pago. E minha mãe me disse que ela, nesse momento, a primeira coisa que ela se lembrou foi de Deus, né? Já havia ouvido falar de Deus, e como ela tinha uma tradição de votos também, né? Se você faz um pacto com Deus, se você cumprir aquele pacto, Deus obedece. A primeira coisa que veio na mente dela, segundo ela, diz que ela agora me ofereceu a Deus como sacrifício. Ela fez uma oração, dizendo para Deus: Senhor, se você livrar o meu filho dessa morte, eu me comprometo como mãe, educá-lo para os seus caminhos e oferecê-lo para ser o seu servo. E dito e feito, no dia que de fato eu ia morrer, eu não morri. E ela conta que alguém na família, provavelmente esse feitiço que havia sido feito foi desviado e provavelmente atingiu uma outra criança da família que acabou morrendo, tipo assim, meio que no meu lugar, né? Não que ela disse assim, ó, tem que ser o fulano morrer, mas como era um pacto pago, então esse feitiço que havia sido direcionado para mim, é tipo que o anjo da morte desviou e acabou indo batendo outra porta, né? E a partir daquele momento, então, a minha mãe viveu a vida dela para se dedicar à minha educação espiritual, me levando nos caminhos de Deus. E eu conto com muita emoção, porque toda a minha adolescência, eu tive muitos amigos que me influenciaram para a vida do mundo, para as festas, e meio que havia uma força magnética que me dizia assim: você não nasceu e não foi preparado para viver a vida do mundo. E assim, toda a minha existência, desde que eu me entendo como gente, eu sempre busquei viver para Deus, servir a Deus. E hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, me preparando para servi-lo por completo, né? Amém. Uma oração de mãe que salvou a tua vida, né? Ah, Amém, amém. Albano, você frequentava com a sua mãe uma igreja evangélica na África, é isso? Exatamente. E assim, toda a minha adolescência, ela sempre me levava para a igreja, em casa me contava histórias da Bíblia, me incentivava muito a ler a Bíblia, e tipo assim, toda a minha vida eu passei nessa igreja como obreiro, depois auxiliar, já estava me preparando para ser pastor, só que eu tinha um voto comigo, né? Eu dizia assim, olha, antes de ser pastor, pelo menos precisaria terminar o ensino médio, porque nessa denominação, tipo, para ser pastor, você precisa só se envolver, que não precisa nenhuma capacitação teológica, né? E dito e feito, quando eu decidi me tornar pastor só no período que eu terminasse o ensino médio, foi aí o momento que outras coisas aconteceram e a história, aquele rumo, Deus inverteu numa direção contrária que eu nunca imaginei. Você começou não só a querer estudar antes de enveredar pela carreira de pastor,
mas você também começou a ter algumas crises reflexivas ali sobre a questão religiosa mesmo, né? Certo. Então, por eu ser muito envolvido com a Bíblia, tipo assim, eu nunca tive um mestre, alguém que sentasse comigo e me ensinasse. Deus colocou um sentimento, uma paixão tão grande pela Bíblia, que eu nem me lembro quando é que eu comecei a ler a Bíblia. Eu sei que nunca passava um ano na minha vida, ou meses, que eu nunca li a Bíblia, eu sempre li a Bíblia. E lendo e me aprofundado, eu comecei a entrar numa crise existenciais, onde eu mesmo comecei a questionar minhas próprias crenças. Questão de pactos, né, que você tem que vender suas propriedades, porque Deus vai te dar o dobro, e questão da imortalidade da alma, dúvidas sobre o sábado. Por que a Bíblia diz uma coisa, mas nós somos ensinados outra coisa? Então aí foi o processo, o auge, onde Deus realmente agora se revela para me mostrar a verdade. E aí você estudando a Bíblia dessa forma muito autodidata, né, ali com a palavra de Deus, você recebeu a visita de 2 missionários adventistas. Como é que foi esse Isso. momento aí para você? Esse momento foi muito especial e também um pouco, assim, muito triste quando eu falo essa história, eu me emociono porque quando eu comecei a me questionar e depois comecei a procurar os pastores para tirar as minhas dúvidas, eles diziam que eu não estava com o Espírito Santo, porque se eu tivesse o Espírito Santo, ele não permitiria que eu fizesse perguntas como essas. Então eu literalmente decidi sair da igreja. E foi nesse período, nesse espaço de tempo de 2 meses, estando em casa, não indo em nenhuma igreja, mas estudando a Bíblia, que de fato esses 2 missionários eles vêm especificamente para o meu bairro e eles começam uma série de estudos bíblicos, né, que são conferências. É muito comum em Angola um pregador que vive talvez de maneira integral, vai para uma cidade, leva uma caixa de som, uma tela, um projetor, coloca na rua e o pessoal vem ouvir. Então, esses missionários fizeram o mesmo, chegaram no meu bairro, e só que foi num sábado que eu tive contato com eles, num sábado à tarde, onde eles tinham um debate bíblico de 4 horas. E eu não estava fazendo nada, estava conversando com Deus, e de repente alguma voz me disse assim, Jorge, sai e vai passear um pouco. E andando, caminhando, vi numa esquina, grupo de jovens, inclusive todos os meus amigos, que eu passei a minha adolescência evangelizando eles, que eles nunca tinham interesse na religião, né? Eles faziam pergunta, por exemplo, você só vai me falar de Deus quando você me provar quem é pai de Deus. Eram meio que filósofos, né? Faziam perguntas transcendentais, que eu não tinha resposta na Bíblia. E eu vi eles lá naquele meio e disse assim, ué, o que está acontecendo? Meus amigos se interessarem pelo estudo da Bíblia, e eu fui e me assentei. E lá esses missionários começaram a trazer temas que a igreja adventista, né, nós como adventista conhecemos sobre o sábado, sobre o domingo, sobre a imortalidade da alma, sobre o dom de língua. Cara, os meus olhos é como se fosse que as escamas estavam se abrindo, porque era aquele tipo de resposta que eu precisava para o meu coração. E acredite, eu não questionei. Eles me mostravam na Bíblia. E eu sempre falo assim, quando eu vou fazer evangelismo, eu falo assim, olha gente, eu sei que tem pessoas aqui que estão 2 anos estudando a Bíblia e não se decidiram pela verdade, mas foi somente 4 horas, não de estudo bíblico, mas de debate acirrado, porque eu também tinha meus preconceitos sobre as minhas crenças na qual eu fui ensinado e eu também questionava. Só que todas as minhas dúvidas e os meus posicionamentos foram jogados por terra, não por argumentos humanos, mas através da Bíblia. E aquelas 4 horas de debate, eu me decidi pela verdade. Eu pedi, vocês são de que igreja? Onde vocês congregam? E me levam para lá. Porque eu estava procurando a igreja verdadeira. Já tinha se decidido antes, mas depois de 3 meses já estava batizado e aí tem a história de vir para o Brasil. Eu só tenho que fazer uma paradinha para o intervalo aqui e a gente volta já já contando a história desse menino cheio de dúvidas que se livrou da morte graças à oração da mãe e hoje se prepara para ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, intervalo rápido e a gente volta já. De volta ao Identidade e a gente está conversando aqui com o Albano,
O Albano, que participou, né, como familiar ali na África, estava fazendo parte de um ritual sem nem saber disso e com 4 anos ele morreria. Mas a mãe orou, pediu que Deus o livrasse daquela obra satânica e realmente ele foi livrado desse sacrifício. O Albano se tornou evangélico junto com a mãe, mas estava com a cabeça cheia de dúvidas. E foi na igreja adventista que ele conseguiu resolver todas essas dúvidas em 4 horas de estudo bíblico. Depois de 3 meses estudando a Bíblia, se batizou. E aí, eu queria te perguntar, Albano, como é que a sua família, né, reagiu a essa mudança de religião? As mudanças foram profundas na minha vida. Eu comecei realmente a viver um estilo de vida muito diferente do que eu conhecia. E o meu pai, ele não acreditava mais em mim, porque ele tinha outros sonhos. Um dos grandes sonhos era que talvez eu estudasse muito, tivesse uma carreira projetada financeiramente muito boa. E Deus começou a mudar todo esse sentimento no meu coração para agora me dedicar inteiramente para a obra de Deus. A minha mãe, em contrapartida, ela sempre me apoiou, porque ela teve sempre esse compromisso, né, de me ajudar a conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Então, foi muito tranquilo com a minha mãe, e o meu pai já teve um pouco de oposição. E hoje, com certeza, ele se orgulha de ter o filho que tem. Faz 9 anos, aproximadamente 9 anos que eu saí da Angola e não vejo meus pais. E ele só diz o seguinte: meu filho, você precisa vir para eu te pedir perdão, porque eu achava que você era um louco, eu achava que eu perdi meu filho, e hoje eu me orgulho pelo filho que tem e pelo que Deus tem feito na sua vida. Poxa, que coisa linda. Espero que esse encontro aconteça o mais rápido Amém. possível, de verdade. Amém. Você, quando veio para o Brasil aí há 9 anos, qual era o teu propósito? O que você queria fazer aqui no Brasil? Eu sei que você chegou para trabalhar no Rio de Janeiro, né? Fazendo até um trabalho humanitário. E dali foi para Manaus. Mas me conta da tua chegada e como as coisas aconteceram. O meu sonho de vir para o Brasil, ele não teve início somente no momento que eu conheci a Igreja Adventista. Eu já tinha, na minha infância e na minha adolescência, eu já tinha visto alguns filmes sobre a Amazônia, principalmente de filmes de tribos indígenas. E eu vendo a extensão que a Amazônia era, a complexidade, as tribos indígenas, e esse sentimento de fazer parte, de ser um missionário, começou a nascer em mim. Isso eu tinha 13 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Uma vez eu falei para meus pais: olha, eu vou para o Brasil, vou para a Amazônia, eu vou ser missionário. E, tipo assim, nunca ninguém na minha família havia saído da Angola, né? Pelo menos, assim, para fazer missões. Eu tenho 2 primas que estudaram, uma na Rússia, outra na Espanha, mas ninguém tinha saído, tipo assim, sem dinheiro no bolso para fazer alguma coisa, ainda mais em nome de Deus. E eu fui o primeiro da família a sonhar, né? Meus pais não acreditavam, diziam que eu estava já enlouquecendo. E depois dos 13 anos, quando eu realmente conheci a Igreja Adventista, eu descobri que a Igreja Adventista ela tem uma série de oportunidades. Olha, são tantas portas para que o jovem possa abrir e se envolver na missão, que quando eu aceito a mensagem adventista, então eu vi esse mar de oportunidade. Aí eu conheci a Escola de Missões do Rio de Janeiro, esse sonho voltou a acender no meu coração, porque, como eu lembro, eu disse que eu queria ser pastor numa outra denominação depois do ensino médio. Só que quando eu conheci a verdade através da Igreja Adventista, então eu não tinha na perspectiva de fazer teologia para ser pastor, porque para ser pastor precisa ter uma capacitação de 4 anos, e em Angola eu não tinha visto assim uma faculdade, algo que me prepararia para ser um pastor. Então eu voltei ao meu sonho anterior de viver minha vida, fazer uma outra faculdade, morar perto da família. Então Deus começou a dizer: não, você vai para o Brasil, você vai para o Brasil. Eu lembro daquele sonho dos 13 anos, eu coloquei esse sonho no seu coração. E eu me perguntava: como é que eu vou para o Brasil? Aí, pelo Facebook, eu conheci uma família de São Paulo que estavam largando tudo para ser voluntário de projeto humanitário lá no Rio de Janeiro. E conversando, ele disse: vem cá, Jorge, você não quer vir para o Brasil? Eu estou indo para um projeto tão legal. E se você quiser, a gente faz o que pode para conseguir você vir para cá. E esse foi um caso que, tipo assim, eu não conhecia pessoalmente, nunca tinha feito videochamada, era só apenas por mensagem, Facebook, eles eram adventistas.
Aí eu decidi, contei com meus pais, meu pai não apoiou em absolutamente nada, meu pai fez de tudo para mim impedir, tanto é que ele conseguiu um trabalho para mim, para ser policial, acho que de guarda governamental, ele fez de tudo para eu desistir desse sonho de querer sair para o Brasil, porque ele temia muito, vai para o Brasil, não tem parente, eu não conheço ninguém da família que Sim. foi para lá, como é que meu filho vai viver, entendeu? E aí eu desafiei praticamente meu pai, né? Meio que na tradição, na cultura, eu desafiei ele. Eu disse, pai, olha, obrigado pelos esforços que você fez, mas eu tenho convicção, Deus está me chamando e eu vou. E dito e feito. Sabe aquela emoção quando a aeromoça dizia, senhoras e senhores, estamos a 5 minutos para aterrissar no Rio de Janeiro. Cara, eu voltei, tipo assim, com os meus 13 anos, disse assim, eu não acredito, mano. Tipo assim, horas e horas, 8 horas em cima do mar. Beleza, tô no avião, mas quando eu Aham. vi 5 minutos para aterrissar no Rio de Janeiro, cara, eu não me continuava. Eu falei, eu não acredito, né? Não, eu Bom, e não aí muita acredito. coisa aconteceu, né, Albano? Você, um ano depois de chegar no Rio de Janeiro, você já estava em Manaus, trabalhando na missão Salva Vidas Amazônia. Várias coisas aconteceram nesse evangelismo, inclusive a criação de um primeiro estudo bíblico na língua indígena, Saterê E, Mauê. Então, é um fruto muito bonito desse trabalho, porque pôde, né, levar acessibilidade, né, através da língua, para que essas pessoas pudessem conhecer esse Deus. E claro que aí o desejo de se tornar um pastor da Igreja Adventista foi só crescendo. Você então conheceu também a Fernanda, hoje tua esposa, né? Vocês são casados. Como eu disse, inclusive, no começo do programa, você está estudando teologia na Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA, e tem planos, inclusive, de continuar, né, sendo um missionário, agora já junto com a Fernanda, e existem vários lugares no mundo e no Brasil que são muito carentes dessas missões. A gente, infelizmente, não tem tempo de entrar em tantos detalhes da história, mas você está se preparando para ser um pastor e que tem um espírito missionário, inclusive da missão transcultural, né? Falar de Jesus em outras culturas muito fortemente. O que você acha que essas lições de missão te trouxeram e o que isso te motiva para daqui a pouco ser um pastor adventista missionário? primeiramente, Jesus, eu com a visão da missão transcultural, eu aprendi um pouco sobre a missão encarnacional de Cristo. Cristo, de fato, entendia as pessoas porque ele convivia com essas pessoas. As pessoas eram difíceis, porque elas tinham seus valores, suas culturas, suas crenças. Então, a missão transcultural me deu essa visão, essa sensibilidade de que eu não sou, como eu posso dizer, eu não sou um colonizador que chega e coloca impondo as minhas crenças em outras pessoas que não conhecem. Pelo contrário, eu preciso, antes de trazer o evangelho, conhecer aquelas pessoas, sabe? O modo de vida, por que comem aquilo, as crenças, os valores. Então, assim, viver a missão transcultural é você se adaptar ao novo e uma coisa que eu percebi, mais do que eu fui usado como instrumento de Deus para alcançar aquelas pessoas, eu também aprendi de entender que pregar o evangelho existem maneiras, né? Por exemplo, quando eu pregava, fazia evangelismo, Semana Santa em cidades aqui no Brasil, eu tinha uma postura de me apresentar, de falar a palavra de Deus, mas na cultura indígena que eu fui inserido já é diferente. Existem palavras que não são conhecidas por eles e não fazem sentido dentro do seu contexto. Então, essa adaptação à realidade nova que eu estava vivendo me deu essa sensibilidade e eu me apaixonei devido à experiência, né? Na Amazônia foi assim, um lugar que eu me encontrei de fato e eu vi que realmente eu não sou nada, absolutamente nada, e que tudo que eu precisava era confiar nas mãos de Deus, e Deus fez maravilhas por meio de nossas vidas e foram experiências assim que eu vou levar e eu quero continuar tendo para a honra e glória de Deus. Amém. Olha, quero agradecer muito pela sua participação. Espero que logo você consiga realizar esse último sonho aí, né? De ser um pastor da Igreja Adventista, que você está caminhando para isso. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família, a missão que está dentro do teu coração e tudo possa acontecer segundo a vontade de Deus. Muito obrigado e espero logo, logo poder conversar com você de muitas outras missões, tá bom?
Muito obrigado. Amém. Amém. Muito obrigado a você que estava aqui acompanhando também toda essa linda história. Um feliz sábado e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá.